início agora a história do Brasil. Então, nesse momento, eu vou fazer uma análise introdutória, ok? Para que depois, outros vídeos, vai ser uma maratona, entramos nos períodos, nos principais períodos e temas do nosso Brasil colônia. Lembrando que Brasil é recorrente nas provas, é sempre lembrado. Então, é importante que vocês façam um bom curso de História do Brasil, tudo bem? Peço a vocês um pouquinho de paciência nessa análise introdutória, que será muito importante para vocês. Vamos para os slides, que é aqui que a gente se resolve, né? Nos slides e vão que vão. São 9h35 da noite, meu amigo, não é brincadeira não, hein? Vamos que vamos. Então, iremos fazer uma análise introdutória do Brasil, aqui da história do Brasil, que é muito importante, é muito rica também, ok? E aqui é para vocês perceberem os recortes que estão dentro da história do Brasil, é imenso, aí começa 1500 até 1530, a gente tem uma fase pré-colonial, onde os portugueses é caracterizada aí por uma ausência de um projeto colonizador, mas existem missões exploratórias que eu vou falar hoje, nessa aula aqui. Você tem o Brasil colônia, né? Quando o Brasil efetiva, os portugueses efetivam a colonização, eles iniciam, vão introduzir a economia açucareira, por exemplo. No Brasil pré-colonial, a grande marca é o ciclo do pau-brasil, que nós iremos falar um pouquinho. Depois vai ser o Brasil independente, né? 1822 a 1889, lembrando que nesse Brasil império, você tem aí 3 fases: o primeiro reinado de Dom Pedro, o período regencial, quando Dom Pedro volta para Portugal, vai se tornar até rei lá, não é? E o segundo reinado com o Dom Pedro II. Aí você vai ter aí o Brasil, a fase Brasil republicana, que é a nossa fase, né? O Brasil adota o formato republicano, né, de governo, começa em 1889, mas lembrando que essa fase republicana existe aí uma grande divisão. Olha só, olha aí olha o que vocês têm pela frente aí, tá bom? Você tem aí até um primeiro momento da República da Espada. A espada é um símbolo, né, dos militares, do exército especial, e aí foi governado por 2 militares, Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil, e o Marechal Floriano Peixoto, ok? Depois você vai começar a famosa República Velha, né? A República Velha, posso até dizer que ela começa em 1889, não tem problema, mas aí você tem algumas situações, as consequências do encilhamento. O que é um encilhamento? A gente vai estudar sobre isso. A gente vai falar da política do café com leite, dos coronéis, enfim. 1930 a 1945, a Era Vargas. Eu já disponibilizei para vocês aí uma análise introdutória da Era Vargas. Assistam isso aí, ok? Para você, quando eu começar a pegar nas fases, soltar os vídeos, já tem vários vídeos prontos. A Era Vargas, muito importante no Brasil, né? 1946, a fase da redemocratização, o fim do Estado Novo, né? E esse Estado Novo, você vai ter um processo aí democrático, também esse período é conhecido como período democrático. Inclusive, a Constituição de 1946 vai até 64, você também tem um populismo aí, né? E aí você tem um regime civil-militar, outras pessoas chamando ditadura militar, e depois a gente discute esses termos aí, tá bom? E de 1985 até atualmente, né, nós vivemos a nova república, né? Começa lá com José Sarney, depois você vai ter o Itamar Franco, antes você tem o Collor, né? Depois o Itamar Franco, aí vem Fernando Henrique, vem o Lula, vem a Dilma, e agora aí com o presidente Bolsonaro, tudo bem? Então vamos falar disso tudo, aí tem muito assunto, mas o legal é que lembrando que o Brasil é uma construção, você tem matrizes que vão formar o que é o povo brasileiro, não é isso? A matriz africana, a matriz europeia, a matriz indígena, isso tudo se misturando e é o que vai chamar depois Brasil. Ok, até então, o que os índios chamavam, grande parte deles era Pindorama, já vou falar já sobre isso aí com vocês, tá bom? Mas a história do que nós chamamos de Brasil, né, quando eles chegam, tomam esse território e dão um nome, né, dão o nome de Brasil, começa a partir de 1500. Lembrando que o Brasil, anota isso, você não pode esquecer, o Brasil é fruto do absolutismo monárquico, dos interesses mercantilistas,
da expansão marítima europeia, todos esses interesses envolvidos, eles levam, né, aos grandes descobrimentos a partir dos europeus. E esse encontro, até fiz um vídeo falando sobre encontros e desencontros, falei de eurocentrismo, etnocentrismo, tudo isso está trazendo aqui para o Brasil, tá bom? Então o Brasil é uma construção da Idade Moderna. E anota que já caiu uma questão sobre isso, tá? O Brasil não é da Idade Média, Brasil não tem Brasil tem pré-história não como o Brasil tem os sambaquis, eu vou até disponibilizar para você esses vídeos, mas estou falando de Brasil como uma colônia, depois vai se tornar um país, aí é Idade Moderna, então não existe Brasil Idade Média, não tem Brasil na Idade Antiga, tá bom? Então o Brasil é um resultado das ações econômicas, políticas, culturais da Idade Moderna, tá bom? Não pode esquecer disso. E aí os camaradas chegam, não é isso? Na esquadra liderada pelo Pedro Álvares Cabral, ele avista o Monte Pascoal, na região onde se encontra Porto Seguro. Isso que é legal pra caramba, que vocês saibam, é muito importante que vocês saibam da história do teu país, tá bom? Até para poder defendê-lo, para poder amá-lo, tá bom? E começa aqui, ó. Começa aqui, a história do Brasil começa aqui. Isso marcou o início da presença portuguesa na América, tá bom? Aí o famoso Monte Pascoal. Que Monte Pascoal é esse? Por que ele se chama assim? Então, essa visão aí, tá vendo aí a fotografia? Poucas vezes você teve a oportunidade de ter uma aula como essa. Desculpa eu falar disso, poucas vezes o professor se preocupar com alguma coisa assim. Então, quando os portugueses avistam isso aí, olha aí, ó, esse é o Monte. Estou bebendo uma água. O Monte Pascoal, eles olham isso aí, e aí, lógico, isso vai ter todo algo dentro do imaginário desses navegadores que encontram, né? Então vamos aprender um pouquinho da nossa história, não é isso? Ao avistarem o primeiro ponto de terra, acreditaram se tratar de um monte, por esse motivo, deram o nome de Monte Pascoal, Monte da Páscoa, que significa, pois estes embarcaram no Brasil durante a época da Páscoa, por isso, e fica lá em Porto Seguro, tá bom? É um monte de 586 metros, é uma colina, né, que está localizada em Itamajaru, no estado da Bahia, a 62 quilômetros de Porto Seguro. Então essa imagem aí, os caras, olha aí, o Monte Pascoal, porque eles estavam na Páscoa, tá bem? Show de bola aí. Aqui é outra imagem do Monte Pascoal, seria aquela imagem vindo de próxima, né? Olha lá. Mas é isso aí, tá bom? Que legal? Muito maneiro, né? O Brasil já teve vários nomes. O primeiro, a Pindorama, né? Que Terra das Palmeiras, que é o nome que os tupis davam ao seu território. Então, o primeiro nome do Brasil é Pindorama, esse que é o correto. Então, e lembrando que existem diversos índios também, que alguns nem se comunicavam e deveriam dar os seus nomes, né? O Brasil teve vários nomes desse território aí, com certeza, tá? Então, o primeiro nome foi dado a Pindoramas, indígenas que inventaram o nome e apenas utilizavam, né? Da descoberta em 1500, os portugueses batizaram a nova terra de Ilha de Veracruz, se chamou Terra Nova em 1501, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz em 1503, Terra de Santa Cruz do Brasil, em 1505, Terra do Brasil, em 1505 e finalmente em 1526, devido ao pau-brasil, passou a se chamar Brasil. E alguns estudiosos dizem de uma mítica ilha chamada Ilha Brasil também, que dizem que também vai orientar o nome do Brasil. Mas o que nós sabemos, e eu sou um dos estudiosos que também vai por essa linha, que o nome do Brasil vem realmente por causa do pau-brasil, a nossa madeira, né, que tão importante para o tingimento, para a construção de barcos, de móveis, tem uma madeira muito boa, né, avermelhada. E aqui uma obra, uma tela aí do Oscar Pereira da Silva, né, o desembarque de Cabral em Porto Seguro. É legal que vocês vejam essas imagens, porque as provas hoje eles colocam imagem para você analisar. Então você coloca isso aqui, o que isso significa, né? É o desembarque de Cabral, tá bom? E o legal aqui é a gente falar um pouquinho da primeira missa no Brasil também, aí a obra do Vitor Meirelles, né, que ficou famoso por recriar a cena da primeira missa celebrada no Brasil. Essa imagem presente em diversos livros didáticos, é muito bacana, né, do Vitor Meirelles. Ele vai fazer isso aí, ó, essa tela aí, né, em 1860, na verdade, em 1861, século XIX. O que está acontecendo no século XIX no Brasil?
Brasil Império, e existe, anota isso, por que ele está fazendo isso? Ele não está só interessado que as pessoas saibam da história do Brasil. Existe aí um projeto de poder por trás das pinturas do Vitor Meireles, né, encomendada pelo imperador. A ideia aí é construir, anota isso aí, qual é o objetivo dessa tela? Construir a memória, né? Construir uma identidade, lembrando que o Brasil passou pelo processo de independência em 1822, então você precisa criar essa identidade nacional, né? Então, o Brasil tem história. Que história é essa? Começa lá com os índios, com a chegada dos portugueses. Então, isso tudo aí ela tem como finalidade, através da pintura, né, construir uma memória, tá bom? Anota isso, depois vocês conversam com o professor Luiz, que trabalha muito com essas coisas aí na língua portuguesa, tá bom? Então, a primeira missa do Brasil foi celebrada pelo famoso Frei Henrique de Coimbra, né? Esse camarada é muito bacana, um missionário que foi destacado pelo rei para ir para a Índia, também para a África. Ele está acompanhando essas missões, né? essas viagens, e ele era visto como guardião dos conventos, que tinha inclusive uma missão de edificar na Índia vários conventos, tá? Sob a chefia dele. Tá? Então é ele que vai celebrar a primeira missa no Brasil, né? Seria esse camarada aí, ó, tá vendo? O Frei Henrique de Coimbra. Na minha época, quando eu estudava, isso aqui era coisa obrigatória, você saber quem foi Henrique de Coimbra, quem foi o Pero Vaz de Caminha. Então eu vou usar essa análise introdutória para ajudar vocês, tá bom? Um pouquinho, beleza? Então ele vai celebrar a missa, né? 26 de abril de 1500, também é um domingo, em Santa Cruz de Cabralha, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma obra muito bacana, é o primeiro documento histórico do Brasil. Isso aí é a carta do Pero Vaz de Caminha. Quem é o Pero Vaz de Caminha? É o escrivão que está lá na frota, né? O escrivão-chefe. Ele está lá registrando tudo e comunicando ao rei. Naquele tempo não tinha MSN, naquele tempo não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha selfie de um celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então era escrita mesmo, né? Uma bela de uma caligrafia, inclusive, né? Tá indo para o rei, é um homem que tem como missão avisar o rei, né? Ele tem como missão comunicar o rei sobre as novas terras, né? E informar também alguns registros do que está acontecendo com essas viagens, tá bom? Então aí, ó, Pero Vaz de Caminha, o escrivão oficial, que eu falei para vocês, né? Então, ó, é ele que vai, ó, sobre o achamento do Brasil, foi um documento escrito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha, redigido em 1º de maio de 1500, Porto Seguro, Bahia. Olha a importância da Bahia, né? Também é a primeira capital, Salvador, né? Foi levado para Lisboa sob os cuidados de Gaspar de Lemos, que é um outro grande navegador também, né? Considerado um dos maiores navegadores do seu tempo. E lá, quando eu falo das navegações, eu falo do Gaspar de Lemos, né? Tá? E aqui alguns trechos muito bacanas desse documento. Olha só vou ler aqui um pouquinho, depois vocês param a tela, dão uma lida, tá bom? Olha, isso aqui é o que está escrito naquela carta ali, ó. Olha só, tá tudo escrito aí, tá bom? Olha só que legal, ó. Olha o que ele relata o rei, né? Então, a função do Caminha, como escrivão, é comunicar ao rei, né, sobre as novas terras do encontro e características dessas viagens. Olha que legal, ó. Essa aqui é ele falando do índio, ó. Ele falando sobre o índio. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostrando-lhes um carneiro, não fizeram caso nele. Olha que engraçado. O cara mostra a galinha pro índio, o índio fica com medo da galinha. Sério, não é mentira não. Ó, mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados, deram-lhes ali de comer pão e peixe cozidos, né? Passados. Não quiseram comer daquilo, eles não querem comer nada, porque o índio está acostumado com a natureba, né, meu amigo? Figo passado. Olha só o que o Caminha relata sobre o vinho. Olha só, trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram na boca. Não gostaram dele de nada, e nem quiseram mais. Pô, o índio, tudo com a natureza, os troços aí, tudo manufatura, né? Trouxeram-lhes água em uma albarrada, uma espécie de cerâmica, era um vasilhame. Provaram cada um o seu bochecho, mas não beberam a água.
Apenas lavaram a boca e lançaram, cuspiram, né? Cuspiram, né? Escreve aí, Caminha, lançaram-os para fora, cuspiram, né, na verdade, né? E todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte de tintura preta, que parece uma fita preta de largura de 2 dedos. Então, ele vai registrando, né? Ele fala um pouquinho da composição física, né? Do território também, está lá escrito essas coisas. Ele fala um pouquinho do desembarque, ele vai falar do encontro com os índios, ele vai falar um pouco da terra, né? Tudo que planta parece que nasce e vai embora. Enfim. Agora, isso aqui que é importante para vocês, anotam, tá? Essas cartas, elas representam uma característica literária, tá bom? Chamado quinhentismo. Olha o que é o quinhentismo. Já caiu isso na ETEC uma vez, tá bom? E também no Liceu de Artes e Ofícios já caiu uma questão sobre quinhentismo. Ó. O que é o quinhentismo? Representa a primeira manifestação literária do Brasil, que também ficou conhecido como literatura de informação. Olha aí, ó. É um período literário que reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XV, desde a fauna, a flora e o povo. Então, meu amigo, preste atenção aqui. A carta do Pero Vaz de Caminha entra nesse estilo literário chamado quinhentismo, tá bom? São esses diversos registros dessas viagens. Quinhentismo, não se esqueçam disso, tá bom? Vamos para o slide, né? Eu sou professor do slide agora, tá bem? Então, isso aqui que é uma história muito triste, né? Calcula-se que no território existiam 2 milhões de indígenas de norte a sul. Os tupis foram os primeiros agrupamentos indígenas que teve contato com o colonizador. Vou ter que ter esse Czinho ali. Os tupis chamavam a sua terra por Pindorama, que significa lá embaixo, ó, terra das palmeiras. Não pode esquecer disso aí, tá bom, meu amigo? O Brasil é resultado da expansão marítima europeia, o absolutismo monárquico, o mercantilismo. Eu iniciei a aula falando sobre isso, né? Então, a chegada dos portugueses ao Brasil se relaciona primeiramente com o processo de consolidação da monarquia a partir da sua autonomia em relação à Espanha. Além disso, ao longo do século XV, destacou-se a ação do infante na famosa escola de Sagres, né? Destacou também a atuação da burguesia mercantil portuguesa, que via nas navegações marítimas uma forma de ampliar seus negócios e a perspectiva de novas rendas que a coroa portuguesa, por fim, para os marinheiros e expedições era uma boa perspectiva de enriquecimento. Então, é um mundo novo e está todo mundo querendo se encontrar, enfim, todo mundo quer ganhar com isso. E aí, outra discussão que está sempre em torno da história do Brasil, eles chegaram aqui por acaso ou por intencionalidade, né? Bom, então, eles acharam ou intencionado? Porque se você for analisar bem, galera, quando eu falei de grandes navegações para vocês, eu falei dos sextantes, eu falei dos astrolábios, e disse para vocês que as grandes... Anota isso, de novo, vou repetir. As grandes navegações é um negócio, é um empreendimento. Eles querem contornar isso aqui, tá vendo aqui? Ganhar grana com a Índia, com aquelas especiarias que eu fiz o vídeo para vocês, tá bom? E cantar chuê, 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 chuá. Tranquilo, né? É isso que eles querem. Então, galerinha, é para você errar. Olha só, a ideia é eles contornarem o périplo africano, né? Para você errar e chegar aqui, galera, é um erro muito grande. Desculpa, eu não acredito nessa. E também tem uma outra coisa que é legal. O primeiro tratado, o Bula Intercetera, ou Coetera, né, entre os mesmos, entre Portugal e Espanha, que esse tratado dizia? Que a oeste do tratado seria da Espanha. Então, no primeiro tratado, Portugal não teria terra alguma. Então, os portugueses, em 1494, estão gritando muito, não aceitando esse tratado mais. E aí, o Papa vai chamar a Espanha e Portugal para conversar, para não ter guerra entre os dois, e aí é assinado o Tratado de Tordesilhas. Os portugueses logo vieram tomar posse do Brasil. Beleza? Logo já vieram tomar posse do Brasil. Parece que os portugueses já sabiam que isso aqui existia. Então, para mim, lembrando que isso é um negócio com muito grana, haviam segredos, né? Então eles não vão ficar revelando que já encontraram. Então, para você tornar isso tudo oficial, tem toda uma discussão com o rei, com a burguesia, os homens dos negócios daquela época, até porque França está querendo, Inglaterra está querendo, Espanha está querendo, eu não vou falar.
Estão entendendo isso aí? Então, essa briga que os portugueses tiveram para estender esse meridiano, né, e garantir um pedacinho ali do Brasil, para mim já indica que os portugueses sabiam e muito desse território, tá bom? Por isso que eles nunca aceitaram intercoeteira. Eles quiseram o quê? Mais léguas, né? Mais 270 léguas. Aqui ficou 370 léguas de Cabo Verde, daqui para cá. Aí sim, todo esse espaço aqui pertence aos portugueses. Então, é por isso que eu não acredito no achismo, né? Do acaso, tá bom? Então, o período que se iniciou em 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral até 1530, é conhecido como pré-colonial. Anota isso, tá bom? O primeiro momento da história do Brasil é o Brasil pré-colonial, porque o Brasil não é uma colônia ainda. Os portugueses não investiram em colônia aqui no momento. O que os portugueses fizeram? Patrulhas, mandando missões exploratórias, tirando o pau-brasil, ok? Mas ele não iniciou a colonização. Por conta disso, por não iniciar a colonização, o Brasil é conhecido nesse período de 1500 a 1530 como Brasil pré-colonial. Não se esqueçam disso, tá bom? Bom, e a razão disso é porque nada aqui encontraram, né? Não encontraram, só encontraram índio e mata, não encontraram metais no início. E o interesse deles eram as especiarias. E no segundo vídeo, que eu vou falar só de Brasil pré-colonial, nós vamos falar desse ciclo do pau-brasil, tá bom? Aí, ó, os interesses estavam nas Índias, por isso que eles demoraram tanto. A chegada ao Brasil não causou tanta comoção em Portugal como alcançaram na Índia. O desinteresse português foi demonstrado pela política adotada em relação ao Brasil. E assim como na costa africana, os portugueses incentivaram a construção de feitorias. O que são feitorias, né? Eram basicamente entrepostos comerciais portugueses, onde se concentravam as atividades mercantis de Portugal. Nos três primeiros anos, essa função foi entregue a Fernando de Noronha, porém, a partir de 1505, Portugal passou a controlar diretamente a instalação de feitorias. Como o Brasil era uma terra de possibilidades desconhecidas e o comércio na Índia era altamente lucrativo, Portugal optou por explorar a única mercadoria que parecia ser lucrativa no início, que é o pau-brasil. Essa madeira muito importante que gerou muitas riquezas para os portugueses. Não encontrando nenhuma grande riqueza mais atraente, como os metais preciosos, os portugueses se limitaram a explorar a extração do pau-brasil. Essa madeira, além de servir para a construção de casas e embarcações, tinha uma tinta natural avermelhada que servia para o tingimento de tecidos. Nesse tempo, os tecidos tingidos na cor vermelha eram muito valorizados na Europa. Olha aí que legal. Vocês já tinham visto isso aí? Ó? Todo mundo te diz que o pau-brasil tem uma tinta avermelhada, mas eu tenho certeza que poucas vezes você se atentou por ver uma imagem como essa aí. Aí, ó, por que ela é vermelha, né? Cor de brasa, brazier, como os europeus falavam, tá bom? Tá vendo aí? Ó, isso aí é o pau-brasil, que legal, ó. Tá bom? Porque o pau-brasil se chama pau-brasil. Tá em minúsculo porque isso aqui é um substantivo, isso aqui é o nome de uma árvore, tá? Não é o nome de um país, tá bom? Já caiu isso aqui uma prova também da ETEC, tá bom? Como é um substantivo, não é um substantivo próprio, é um substantivo simples. Por isso você não coloca em maiúsculo. Por que o Brasil se chama pau-brasil, né? Então tá relacionado mesmo à ideia de cor de brasa, né? O vermelho, né? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Daí também vai gerar o nome do nosso país por causa disso, tá bom, galerinha? Show de bola, né? Pau-brasil é uma árvore típica da Mata Atlântica, que no século XVI era conhecido pelos índios como ibirapitanga, né? É uma árvore que pode alcançar até 15 metros, possui galhos com espinhos. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta de sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis, caixas, também móveis, né? Casas, barcos. E principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante e utilizada para tingir tecidos. Aí, ó. Em São Paulo, principalmente lá no Bela Vista, tem muito pau-brasil, galera. Muito legal isso aqui, linda essa árvore, ó. Tá vendo? Muitas pessoas nunca viram essas árvores aí, né? Olha aí que significa ibirapitanga, né? O índio chamava isso de ibirapitanga, que significa madeira vermelha. Olha aí, ó. Os portugueses chamavam de brasa, né? Eles chamavam de vermelho. Olha aí que imagem legal, ó, da resina que eu falei para vocês. Fala a verdade, hein? Vocês já viram uma dessa? Aí vocês tinham que bater palma pro Marcão aqui, ó. Não é? É assim chamada porque tem madeira vermelha, mas nunca ninguém te mostra o treco. Olha aí que fotografia bacana, hein? Não, fala aqui, ó, eu vou tirar o óculos agora. Aqui o óculos.
O vídeo vai ficar demorado, mas valeu a pena. Aqui. Tirei o óculos, tirei onda. Pô. Fala a verdade, quem te mostrou um negócio desse? Bom, aí, né, o trabalho dos índios, os índios, eles cortavam a madeira e levavam, né, eles transportavam em troca de quinquilharias, né, eu vou falar disso, do escambo, vou falar do estanco também, só para vocês já se acostumando com a segunda aula, tá? Aí mais para o Brasil para vocês. Muito legal. Agora vamos falar um pouquinho das feitorias, né? Que era um entreposto comercial muito bacana. Esses entrepostos que tinham funções. As feitorias, na verdade, elas tinham funções. Anota aí, tá? Elas tinham funções administrativas, de armazenamento, diplomáticas também, militares, porque elas também serviam muito para mediar a relação entre marinheiros, comerciantes, autoridades. Então, os portugueses foram montando diversas feitorias no Brasil e também na costa africana, em alguns lugares da Europa. Então, eles faziam os contatos comerciais com os povos que estavam ali. E, ao mesmo tempo, são as feitorias que vão fazer uma espécie de mediação entre marinheiros, comerciantes, autoridades, né? Lembrando que as feitorias, né, elas estavam ali, é um entreposto comercial, mas também que vai falar para as pessoas o seguinte, para você chegar aqui, você tem regra, tem várias regras, existe uma jurisdição, né? Ou seja, tem controle para navegar, tem cumprimento de regras, né? Ou seja, as feitorias também tinham função de garantir a jurisdição, né? As regras a seguir, o cumprimento de acordos, se faz alianças nessas feitorias, tá bom? Então, desde o século XIII já existem feitorias, né? O objetivo da criação das feitorias eram objetivos que estavam fundamentados principalmente nos interesses comuns entre mercadores e também nas relações econômicas e políticas, né, que envolviam as nações que estavam envolvidas ali, tá bom? Flandres é o primeiro lugar que Portugal é o primeiro país a fazer feitorias, porque é o primeiro a fazer as navegações, tá bom? Beleza? Não pode esquecer disso, tá bom? Então, ela compunha também de um feitor, um camarada que é nomeado pelo rei, ele que vai fazer cumprir as regras, né, da navegação, as taxas que serão cobradas. O cara chega lá, pode armazenar alguma coisa, mas tem taxa. Para ele poder passar, ele vai ter que pagar uma taxa, tá bom? Então, quais são as funções das feitorias? Administrativas, diplomáticas, econômicas e financeiras. Nas estruturas mais complexas, essas funções eram partilhadas por vários mercadores, escrivães, almoxarife, tesoureiros, enfim, tá bom? E aqui uma fotografia da primeira feitoria no Brasil, foi feita inclusive pelo Américo Vespúcio, né? Aquele cara que vai dar nome à América, lembra? Que descobriu, na verdade ele não deu o nome à América, ele descobriu que se trata de um novo continente. Lembra do Américo Vespúcio, que eu fiz um vídeo sobre navegações? Então aí, a primeira feitoria no Brasil data de 1504 e tem localização na cidade fluminense, Rio de Janeiro, né? Litorânea de Cabo Frio. Foi fundada por Américo Vespúcio e marcou um dos primeiros sinais da colonização portuguesa nas novas terras. Em seguida vieram as feitorias de Santa Cruz, Rio de Janeiro, de Guaraçu e na ilha de Itamaracá, tá? Bom, os portugueses, galera, para a gente encerrar aqui, os portugueses não iniciam a colonização. Eles demoram 30 anos. Por conta disso, o Brasil ficou conhecido nesse período como Brasil pré-colonial, ok? Mas os portugueses abandonaram? Não, eles vão pegar esse pau-brasil. Depois no segundo vídeo eu vou falar do ciclo do pau-brasil para vocês, tá bom? Vai ser um vídeo mais curto, lógico. Por isso preste atenção nesse. O que eles vão fazer? A princípio eles vão enviando diversas missões exploratórias, tá bom? Ok? A tomada de posse dos portugueses sobre os territórios coloniais brasileiros foi marcada por uma ocupação lenta e gradual. A urgência em obter lucro com a exploração mercantilista deixou o Brasil em segundo plano nos projetos econômicos do Estado português. Na época, bem mais preocupado em consolidar o quê? Pontos comerciais na África e na Ásia, em especial nas Índias. Paralelamente, a ausência de metais preciosos ou produtos de interesse no mercado europeu também viabilizou a exploração imediata do território. Então, a primeira expedição foi feita aí foram 3 expedições, tá? Foi pelo navegador Gaspar de Lemos, aí, também Américo Vespúcio. Foi aí que o Américo Vespúcio funda a primeira feitoria que eu falei para vocês, né? Então, ele vai verificar a existência de grande quantidade de pau-brasil. É lógico que aí nessa frota tem
tem o escrivão que está informando o rei vai informar todo mundo, né? Essa expedição, ao percorrer o litoral brasileiro, deu nome às principais acidentes geográficos que foram encontrados conforme o santo de cada dia e festas religiosas comemoradas na época. Assim, surgiram nomes como Cabo de São Roque, Rio São Francisco, Ilha de São Sebastião, Ilha de São Vicente. A segunda, aí eles vão mandar uma outra, né? 1503 a 1504, né? Explorada, né? Partiu em 1503 de Lisboa, comandado por Gonçalo Coelho. Também contou com a ajuda de Américo Vespúcio. Repara que o experiente navegador Américo Vespúcio, né, como se fala no castelhano, esteve a serviço da coroa espanhola e coroa portuguesa, ganhou dinheiro de todo mundo, né? Foi organizado em função de um contrato assinado entre o rei de Portugal e um grupo de comerciantes de Lisboa. Olha aí, ó, mais uma vez a aliança rei-burguesia funcionando aqui, entre os quais se destacava o rico Fernando de Noronha. Aliás, Fernando de Noronha vai ganhar muito dinheiro com o pau-brasil, tá? O contrato permitia aos comerciantes extrair o pau-brasil mediante o pagamento de tributos à coroa portuguesa e o compromisso de enviar 6 navios anualmente ao Brasil para explorar até 300 léguas do seu litoral, construir feitorias destinadas à proteção do litoral, mantendo-os pelo prazo de 3 anos. Então, aqui é um contrato. Ó, você vai lá, você pode explorar o pau-brasil, ganhar dinheiro com ele, você vai me pagar uma taxa para isso, e também você vai mandar navios para explorar o litoral, você vai construir feitorias, você tem essa função também. Entenderam? E também expedições guarda-costas, porque, afinal de contas, os portugueses estavam super, né, preocupados com o contrabando, de perder o território, tá bom? Então, era muito difícil. Eu diria que essas expedições são mais policialescas, tá bom? Show de bola? Para conter o intenso contrabando francês do pau-brasil, foram organizadas as expedições guarda-costas, tá bom? Beleza? Tem um caráter basicamente militar. Então, essas foram as 3 principais. E lógico que quando eles estão vindo para cá, eles deixam os famosos degredados, né? Que são os degredados? Banidos, pessoas que foram condenadas, sendo expulsas do seu país por um tempo, né? Determinado por toda a vida. Um exilado. Então, é daí que o pessoal fala que o Brasil não deu certo, que veio um monte de gente que não prestava, né? Mas existe também uma má fé nessa história aí, tá bom? O Brasil foi colonizado por grandes pessoas, tá? José de Anchieta não era qualquer pessoa, tá bom? Martim Afonso de Souza não foi qualquer pessoa. Então, espero que vocês tenham gostado da aula inaugural. Um abraço.